meus irmãos. Marcos capítulo 14. Marcos 14, versículo 12. Nós estamos falando do cenáculo. Vamos recapitular aqui o roteiro. Deu uma embananada? Vamos lá. Nós estávamos no Getsemane, ok? Jesus desce o Monte das Oliveiras. O segundo lugar que ele passa é aqui, na instituição da ceia. Então, o caminho é esse. Ele desce pelo horto do Monte das Oliveiras, passa por aqui, institui a ceia. Logo após ele vai para o Getsemane, onde as primeiras gotas do sangue dele, que seria derramado na cruz, foram derramadas lá no Getsemane, ok? Depois ele é preso, Sinédrio. Daqui a pouco nós vamos fazer a igreja do Galicanto, onde Pedro nega a Jesus. Aí em relação a Pedro a gente vai ficar assim... Completo, né? Glória a Deus. Mas olha só, Marcos 14, versículo 12, diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus o consultaram. Fizeram a seguinte pergunta: Onde desejas que vamos e façamos os preparativos para ceares a Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, instruindo-lhes: Ide à cidade, e certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao proprietário da casa onde ele entrar, que o mestre deseja saber: Onde está a minha sala de jantar? Onde cearei a Páscoa com os meus discípulos? E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo todo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Partiram, pois, os discípulos e chegaram na entrada da cidade, onde encontraram tudo como Jesus lhes havia predito. E ali prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol chegou Jesus com os seus 12. E quando estavam ceando, reclinados à mesa, Jesus lhes revelou: Com toda certeza vos afirmo que um dentre vós, este que come comigo, me trairá. Eles ficaram consternados e lhe afirmaram: É certo que não serei eu. Mas asseverou-lhes Jesus: É um dos 12, aquele que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe fora jamais haver nascido. Meus queridos, eu queria destacar aqui 3 questões fundamentais para a gente entender esse texto. A primeira questão é a Páscoa e a instituição da ceia. Bom, a ceia foi instituída durante uma refeição pascal. Qual o motivo? Qual o gancho que a gente pode entender disso? Vocês lembram que nós estávamos no Êxodo? Não é isso? O que o Senhor fala para o povo instituir em comemoração à saída do povo do Egito? A Páscoa. Rumo ao quê? A Canaã. E aqui o Senhor institui, no momento da Páscoa, um momento distinto, que é a instituição da ceia. Que Paulo diz que é um ato memorial. Só que esse ato memorial era em relação à saída do homem das garras deste mundo do diabo para uma nova Canaã, uma nova Jerusalém. Só que uma coisa é diferente da outra. Ceia é diferente de Páscoa. Elas só foram colocadas dentro de um mesmo momento, para que eles entendessem o momento que eles estavam vivendo. O outro contexto que eu queria destacar aqui é o contexto político. A gente tem que entender o contexto político. Jesus, ele pede para preparar um local diferente. Olha, vai à frente, prepara um local assim, assim, assado. Por quê? Porque ele já estava com anseio da sua prisão. Então ele teria que se destacar para um local diante da perseguição dos romanos. Os romanos estavam temerosos diante da popularidade de Jesus Cristo. A gente viu lá em Cesareia Marítima todo o império dos romanos. E Jesus aqui meio que
ele faz um local discreto, ele já começa a entender que está perto da sua hora. Ele vem para cá, para este local. Então o contexto político é um contexto muito interessante. Por quê? Porque Roma não proibia que Israel exercesse a sua crença religiosa. O problema não estava com Roma necessariamente falando, porque Roma não proibiu. O problema todo estava com Israel. Existia um problema de dominação? Existia. Mas o problema maior estava com Israel, porque eles estavam livres para adorar o seu Deus. Eles não foram impedidos de adorar o seu Deus. Roma nunca impediu que a religião fosse preservada. Muito pelo contrário, eles contribuíram para isso. Eles entenderam o seguinte: olha, nós estamos dominando, nós vamos deixar os povos dominados exercerem a sua liberdade religiosa. O problema deles não era uma prisão em relação àquilo que eles deveriam exercer. A prisão que eles estavam enfrentando era muito maior. Era a prisão espiritual de querer ver o reino neste mundo sendo conquistado. Então, agora nós temos um contexto humano. Jacó, agonizando lá na terra do Egito, ele prediz que o cetro não seria tomado de Judá. Isso é uma predição messiânica. Isso é uma predição daquilo que aconteceria na Nova Jerusalém. Jacó predisse algo que Jesus destaca aqui na ceia. Algo que teria que estar cravado no coração daqueles discípulos. E nós temos agora outro contexto. Nós falamos de um contexto da Páscoa e ceia, contexto político, contexto humano. Agora vem a questão da ceia necessariamente, propriamente dita. O texto diz: isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Vamos destacar aqui algumas lições preciosas no tocante à ceia do Senhor. Em primeiro lugar, a ceia é uma celebração dramática do evento do sacrifício do Senhor para a nossa redenção. Deus, ele institui memoriais. A Páscoa é um memorial. A ceia é um memorial. A cultura judaica, ela é permeada pelo memorial. Vocês verão o memorial do Holocausto. E aqui teria que ser marcado um memorial para que eu e você nunca esquecêssemos do que realmente Cristo veio fazer. A ceia é um memorial porque ela firma em nós uma esperança. Então Jesus, ao instituir a ceia nesse lugar, ele quis fazer como foi feito lá quando o povo saiu de Israel, do Egito rumo a Canaã. Que vocês nunca esqueçam que foi ele que vos tirou da escravidão. E que vocês nunca esqueçam que existe uma promessa. E Jesus fez o mesmo aqui. Que nós nunca esqueçamos de onde nós fomos tirados pela graça. E que sempre nós venhamos lembrar para onde o Senhor vai nos conduzir. E nós temos aqui a expressão, havendo dado graças. Uma palavra que deriva da Eucaristia. E a terceira lição é a velha aliança. A velha aliança dependia do quê? O que a gente viu no Sinai? Quem está lembrado do Sinai? A velha aliança dependia dos sacrifícios conforme os princípios estabelecidos, dados por Deus a Moisés lá aonde? No Sinai. E agora a nova aliança depende do quê? A nova aliança depende do quê? Do sangue de Jesus, do sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário. Agora nós temos a figura da graça nas nossas vidas, querido. E esse memorial, em quarto lugar, é um memorial da morte de Jesus até que ele venha. E em último lugar, agora vem a questão aqui fundamental, é um memorial que gerou nos discípulos uma nova expectativa.
gerou nos discípulos uma nova expectativa. Qual era a expectativa dos discípulos? Quem está lembrado? Qual era a expectativa deles? Ganhar o reino de Nós vamos chegar em Jerusalém. Vocês lembram da narrativa de Marcos? Sim. Vocês lembram da narrativa de Marcos? Eles estavam vindo para Jerusalém. E a expectativa deles era: o nosso rei vai ganhar Roma. O nosso rei vai tomar de volta aquilo que ele prometeu lá para os patriarcas. Só que o que Deus prometeu para os patriarcas era uma herança incorruptível. Por isso que 1 Tessalonicenses fala daquilo que é corrupto se transformando em algo incorruptível. E isso que é incorruptível nós temos aqui na figura dessa promessa. A ceia é um memorial que gerou no coração dos discípulos uma nova expectativa. A expectativa da nova Jerusalém. Meu querido, a expectativa da nova Jerusalém. Apocalipse, para fechar Apocalipse, diz o seguinte, capítulo 21. Então vi novo céu e nova terra. Os judeus pensavam o seguinte: rapaz, agora nós vamos ter uma nova terra. O período de paz vai ser instaurado. Roma vai sair fora das nossas vidas. Altos impostos eram cobrados. Vocês lembram da oferta da viúva pobre? Aquela viúva que era saqueada. Os judeus viviam oprimidos. O contexto social aqui era de opressão. Eles tinham liberdade religiosa, mas por outro lado eles eram oprimidos. Eles eram oprimidos. E Jesus diz: olha, eu não vim, meu reino não é deste mundo, eu não vim para cá para isso não. E o texto diz que então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não existia mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o encontro do seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus, está entre os homens, com os quais ele habitará. Quem está lembrado do tabernáculo lá na entrada de Israel? O que é que o tabernáculo representava? Vocês lembram daquelas 3 fases do Êxodo? Primeira fase do Êxodo: condução do povo de Israel do Egito. Segunda fase: entrega da lei. Terceira fase: a fase que o Senhor queria se relacionar com o povo que saiu do Egito. Mesmo que fosse temporariamente, Deus teve misericórdia e ainda assim se relacionou com o povo. E agora o texto nos diz que esse tabernáculo será eterno. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Aleluia. Meu querido, a instituição da ceia é um memorial de um tabernáculo eterno. Aleluia. A ceia é um memorial de uma coisa tão grande que aconteceria, que vai acontecer com todos nós, de algo que não vai ser passageiro, de algo feito por um sumo sacerdote, como diz o autor aos Hebreus, superior do Antigo Testamento. Por quê? Porque esse sacerdote morreu na cruz e o seu sangue nos justificou. Aleluia. Meu querido, o texto diz o seguinte: e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Os judeus, eles queriam parar de chorar na primeira vinda de Jesus. E Jesus diz: olha, eu vim para trazer foi divisão. Eu não vim para trazer paz. Em qual sentido Jesus estava falando isso? A paz que eles esperavam era uma paz terrena. Jesus diz: não, eu não vim para trazer paz na primeira vinda não. Eu vim foi para trazer divisão entre nora e sogra. Porque o Evangelho faz isso mesmo. Sim. O Evangelho vai fazer com que eu e você tomamos uma escolha. A paz que ele trouxe é eterna e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está assentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto,
pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Aleluia. E declarou-me ainda, tudo está realizado. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Porém, quanto aos covardes, quanto aos incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Essa é a segunda morte. Esse memorial, meu querido, ele nos faz meditar que nós precisamos desse Cristo, porque a segunda morte não é a nossa morada. Jesus institui a ceia aqui para ensinar uma grande verdade para os discípulos. Vocês estão preocupados com a morte física em relação a Roma? Vocês estão preocupados com o que Roma está fazendo? Porque Roma naquela época detonava, matava. Não se preocupe com isso não. Se preocupem para que vocês não tenham a segunda morte. Se preocupem para que a alma de vocês não experimente algo muito pior do que morrer na mão dos romanos. É basicamente a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus tem todo um contexto. E eu queria agora fazer com que todos nós levantássemos um clamor. Que a nossa preocupação com aqueles que estão morrendo, aqueles que estão morrendo sem Jesus, aqueles que estão caminhando rumo ao inferno. E a grande negligência é nossa, da igreja. O memorial de Cristo aqui nos ensina também que a igreja, ela nunca pode deixar de ser apostólica. Jamais romana, mas sempre apostólica, a igreja enviada que anuncia que existe uma segunda morte. Que existe uma segunda morte.